Prezados irmãos, eis aqui a exposição da mensagem contida em nosso boletim. E há diversos pontos, irmãos, que poderiam ser destacados e usados para a nossa meditação. No entanto, irmãos, eu reservei apenas alguns deles, até para facilitar o nosso entendimento. E eu quero destacar aos irmãos o que diz a mensagem, que esta igreja apostólica, ou nela houve a restauração do tabernáculo de Deus entre os homens. Isso, irmãos, na verdade, a restauração deste tabernáculo é o cumprimento de uma palavra de Deus muito antiga, dita pelo profeta Amós, quando ele disse: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, e levantando-o de suas ruínas, tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Algumas interpretações penderão para a restauração do templo em Jerusalém, mas na verdade, irmãos, estava o profeta se referindo ao tabernáculo chamado Igreja de Deus, e que sim, foi em um momento da história interrompido a sua comunicação, a sua ligação, o elo entre os céus e a terra, a comunicação entre a Trindade excelsa e a humanidade foi sim interrompido e foi restaurado, não apenas com a restauração do tabernáculo de Deus, que esta igreja apostólica, como diz na visão do amado apóstolo São João, quando ele diz: olha, eu vi a nova Jerusalém que descia dos céus, e ouvi uma grande voz dizendo: eis aí o tabernáculo de Deus entre os homens, com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Mas também, irmãos, com a formação da Santa Borrosa, o Espírito Consolador. E este é o Deus que faz promessa e cumpre as suas promessas, sempre pensando na salvação do nosso espírito. A mensagem enfatizou bem no seu início que esta igreja apostólica ela é fundamentada no Evangelho do Reino dos Céus. E de fato e prega a salvação por meio da fé. Por meio da fé em Deus, da fé em Jesus, na Santa Borrosa, em Maria Santíssima e no Santo Irmão Alto. Sim, amados irmãos, a salvação ela é por meio da fé, juntamente com a graça. E esta fé, irmãos, que nós nos referimos, que é a fé em Deus, que é a fé na Santa Borrosa e no Santo Irmão Alto, sem esta fé, a palavra de Deus vai nos ensinar que sem esta fé, nós não somos capazes de agradar o nosso Deus. Por isso que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é esta fé unida à graça que nos conduz à salvação. É a pregação desta igreja apostólica, salvação por meio da graça, por meio da fé em Jesus, na Santa Borrosa, por meio da fé em Deus. Amados, mas quando falamos desta fé ou de fé, nós entendemos, segundo as palavras de São Tiago, que a verdadeira fé, ela se manifesta por meio das nossas obras. Quando as nossas obras elas são verdadeiras, quando elas são boas, justas, aprovadas por Deus, então a nossa fé ela é manifestada. E se a nossa fé, irmãos, ela é importante para a nossa salvação, e se a nossa fé é manifestada por meio das nossas obras, a pergunta, irmãos, que se impõe é: como é que podemos tornar as nossas obras compatíveis com a nossa fé, para que, de fato, nós herdemos a salvação? Para esta pergunta, irmãos, a mensagem
nos deu a resposta. Todas as pessoas de bom senso logo percebem a utilidade e o valor da nossa pregação, pois o objetivo da doutrina apostólica é aproximar o ser humano cada vez mais de Deus, produzindo purificação e a santificação da alma. Então, para que eu possa tornar as minhas obras compatíveis com a minha fé, eu preciso usar ou tomar posse da doutrina e da disciplina desta igreja apostólica, porque é a doutrina que nos santifica, é a doutrina, irmãos, que molda a nossa maneira de viver juntamente com a nossa disciplina. A mensagem destacou que a oportunidade de salvação, de conversão, é oferecida, é concedida a todos os bons e humildes de coração. No entanto, é necessário abandonarmos os maus costumes, as atitudes reprovadas por Deus. Embora esta salvação seja oferecida, embora a doutrina e a disciplina colaborem para esta salvação, eu só terei sucesso se eu estiver dentro destes preceitos doutrinários, que me conduzirão a algo chamado arrependimento, a renúncia, que nada mais é do que deixar para trás aquilo que não é aprovado por Deus. E a mensagem vai falar sobre isso mais adiante, enfatizando mais uma vez que é necessário abandonar os costumes e ideias que não condizem com os ensinamentos da doutrina e da disciplina apostólica. É a disciplina, é a doutrina que me educa desta forma. É ela que me conduz até o arrependimento, dizendo para mim: olha, deixe os maus costumes, deixem as atitudes erradas e reprovadas por Deus, para que você possa então desfrutar desta salvação que é pregada por esta igreja apostólica, em nome da Santa Borrosa e em nome do profeta Santo Irmão Alto. Amados irmãos, vamos tentar compreender o que disse o nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre e Salvador, quando Ele usou uma metáfora e disse: olha, ninguém coloca remendo de pano novo em uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Creio, esta, irmãos, é uma das traduções mais atuais, mas basicamente foi isso mesmo que Jesus disse. E Jesus falou desta forma, irmãos, ele usou esta metáfora para ensinar ou explicar que nós não podemos viver uma vida nova com Deus se nós continuarmos com os nossos hábitos antigos, velhos, que nós não podemos seguir o caminho estreito apontado pela Santa Borrosa e pelo Santo Irmão Alto, com o nosso coração preso às coisas deste mundo, tais como o orgulho, a inveja, a soberba, a mentira e principalmente, irmãos, a religiosidade exterior. Há muitas pessoas que não entendem o que de fato Jesus estava dizendo com estas palavras. Olha, ninguém coloca um remendo de pano novo em uma roupa velha, não faz sentido. Não faz sentido, não vai resolver. Não vai resolver. E tratando-se, irmãos, da Santa Borrosa e do Santo Irmão Alto, esses santos gloriosos que vieram dos céus, eles não querem remendar a nossa vida pecaminosa, eles querem transformá-la por completo. Afinal de contas, irmãos, o Evangelho do Reino dos Céus não é um remendo religioso que melhora o velho homem, não, é mais que isso. É um poder que transforma, que gera um novo, que produz um novo nascimento. É um poder que purifica o espírito, a alma do homem e da mulher, e que o conduz para a glória celestial. Isto, irmãos, vai culminar no que disse a mensagem: é preciso abrirmos mão daquilo
que fazia parte de quem nós éramos. Todas as atitudes, todos os maus costumes que não são bons, que são reprovados por Deus, precisam ficar para trás. E precisamos ser novos por completo. Precisamos passar por aquilo que a doutrina chama de novo nascimento. E não simplesmente uma mudança exterior, conforme a mensagem mencionou, ainda próximo ao final. Olha, não devemos, ou não é bastante, apenas aceitar a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo, por estar convencido do poder deste santo e desta santa gloriosa. Não podemos fazer isso. Isto não é suficiente. Em outras palavras, não podemos apenas crer. Porque só crer, irmãos, no poder desse santo, só crer em Deus, só ter fé em Deus, isto qualquer um pode fazer. Jesus, ele falou que inclusive os espíritos das trevas também creem em Deus, mas não são salvos, e não há possibilidade de salvação para eles. Então nós precisamos fazer mais do que crer, precisamos viver. É aí que a nossa fé em Deus, que produz salvação, é provada. É com as nossas obras, é com a maneira como nós vivemos. Mas, irmãos, uma das coisas que tem se tornado empecilho, ou pode se tornar empecilho na vida daquele que quer os céus, é não conseguir entender o que a mensagem destacou aqui. É preciso ou não devem temer o preço a ser pago pela renovação de sua vida. Este preço é a abnegação. Muitas pessoas querem entrar na glória dos céus, querem trilhar pelo caminho estreito, mas querem fazer isso sem terem que abandonar quem elas eram antes, sem ter que deixar para trás tudo aquilo que era pecaminoso e que ela praticava. E não é possível, irmãos, avançar em direção aos céus sem nos libertarmos das amarras opressoras do pecado. É por isso que a palavra de Deus vai tratar desse assunto, dizendo: olha, é preciso sepultar o velho homem, é preciso que ele morra, é preciso que ele fique para trás, para que você avance ao lado da Santa Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Não podemos temer o preço a ser pago. Tem pessoas que temem o preço a ser pago. E eu lhes falei, irmãos, inclusive, sobre este assunto na reunião de domingo, quando eu usei como exemplo o chamado de Jesus para o apóstolo São Pedro, que o convidou para segui-lo. E São Pedro tomou uma decisão de levar os seus barcos à terra, e está escrito: largou, deixou tudo para seguir o Mestre. E se nós quisermos recompensa divina, como vida eterna, como um galardão no reino de Deus, irmãos, para nós conseguirmos isto, precisamos de fato ser abnegados. Precisamos de fato deixar os maus costumes, os vícios, a mentira, a raiva, o rancor, o mau comportamento, o mau temperamento. Precisamos deixar tudo isso e darmos o controle da nossa vida para a Santa Rosa e para o Santo Irmão Aldo. É uma lição valiosa que aprendemos ainda na reunião de domingo com o apóstolo São Pedro, quando ele larga os seus barcos que fazia parte da sua rotina e larga tudo, deixa tudo para seguir Jesus. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, aqui está o controle da minha vida. Eu não quero ser o homem pecador que ele confessou ser, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, eu sou um homem pecador. Eu quero que o Senhor assuma o controle da minha vida, e eu deixo tudo para trás. Eu não me importo quais são as coisas, eu deixo tudo para te seguir. E mais adiante ele perguntou para Jesus qual seria a sua recompensa, a dele e as dos outros que haviam deixado tudo. E Jesus disse que quando ele fosse ressuscitado e quando ele se assentasse no seu trono, eles também se assentariam. Ou seja, ganhariam a vida eterna, ganhariam um galardão, ganhariam a recompensa divina. Irmãos, esta mesma mensagem, esta mesma recompensa é para nós. Só que a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo não promete recompensa para aquele que quer caminhar em direção aos céus, mas não quer abrir mão dos seus maus costumes, dos seus hábitos, da sua incredulidade, da sua mentira, do seu vício, do seu mau comportamento, das suas vaidades, do seu orgulho. Eles não prometem recompensa para aqueles
querem andar em direção aos céus e não querem deixar para trás o velho homem. Por isso que a mensagem enfatizou em vários pontos: no entanto, não se deve temer o preço a ser pago pela renovação de sua vida. Para ser restaurado, para ser purificado, para ser santificado, precisaremos deixar algo para trás. Porque a santificação, irmãos, ela acontece exatamente nesse sentido. Quando nós vamos deixando para trás os nossos hábitos, os nossos maus costumes, nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo em santidade. Nós vamos nos tornando, irmãos, uma nova criatura. Mas isso só é possível se nós entendemos exatamente o que diz a mensagem. É preciso ter muita firmeza, convicção de fé e não ceder às críticas, aos vícios, aos comentários negativos. Preciso ter força para superar os possíveis obstáculos. E sabe, irmãos, quem mais coloca obstáculo na vida do Filho de Deus, para que ele não se santifique, para que ele não seja uma nova criatura, para que ele não deixe as coisas para trás, é o inimigo de nossas almas. Ele é o que mais coloca obstáculo na vida daquele que quer os céus, que quer a vida eterna. No momento em que a pessoa decide não mentir mais, ele vai tentar induzi-la a mentir em troco talvez de um ganho maior no seu trabalho, um aumento no seu salário. No momento em que ele vai pensar que a criatura vai querer os céus e desejar ser fiel na sua vida conjugal, o inimigo vai tentar esta pessoa com um prazer momentâneo fora do casamento. Então ele vai colocar obstáculos. E além de tudo isso, utiliza pessoas de fora e às vezes até os de dentro da igreja para pressionar, para convidar as pessoas que querem os céus, o jovem, a jovem, o senhor, a senhora, nós que queremos os céus, induzir estas pessoas para tentar fazer com que tropecemos na nossa caminhada. E o que diremos? Qual será a nossa postura em relação a isso? Vamos ceder a estas coisas? Aquilo que deixamos para trás, aquele que antes mentia e que abandonou a mentira, aquele que antes guardava ódio e mágoa no coração e deixou tudo isso para trás para amar o seu próximo agora, o que fará em relação a isso? Sentirá saudade de quem era no passado? Irá se conformar apenas com uma religiosidade exterior? Apenas vai adotar para a sua vida a disciplina perfeita que temos em relação às vestimentas, ao corte de cabelo, às pinturas, enfim? Vai se contentar apenas com isso e dentro de si sendo a mesma pessoa? Isto não é, irmãos, aprovado por Deus e isso não garante salvação. Foi isso que Jesus tentou ensinar para aquelas pessoas. Você precisa ser novo por completo. Não adianta ficar só tapando, colocando remendo na sua vida equivocada. Você precisa ser uma nova pessoa. Você precisa nascer de novo, você precisa se santificar para que você seja novo por completo. Não adianta apenas se adequar à disciplina. Exterior e interiormente continuar sendo uma pessoa profana e mundana. Precisa ser completo. E sempre, irmãos, que vem esta palavra, eu gosto sempre de utilizar o seguinte exemplo. Aquela tábua que está apodrecendo, que está deteriorada, e aí nós a pintamos com uma tinta bonita, com uma tinta boa, da melhor qualidade que exista, e todas as pessoas olham e dizem: que tábua bonita, que tábua nova. Não, foi como disse Jesus, foi só um remendo, foi só a tinta, por dentro continua sendo a mesma tábua, continua sendo a mesma coisa, e essa jamais vai ser nova. Essa tábua ela jamais vai ser nova, ela pode ser colocada junto às outras tábuas novas, ela continua sendo velha. Irmãos, não adianta querermos mudar só uma coisinha da nossa vida. Não, eu vou continuar sendo uma pessoa vaidosa, orgulhosa, só que agora eu vou me investir na disciplina. Isso não é suficiente. Eu vou continuar mentindo, eu vou continuar traindo, eu vou continuar sendo todas estas coisas, tendo todos estes defeitos negativos. E em troca disso eu vou comparecer em todas as reuniões. Em troca de tudo isso que eu faço às escondidas, eu vou professar uma fé
eu vou dizer que eu tenho fé na Santa Barrosa e no Santo Irmão Alto, como diz a mensagem aqui. Isto não é suficiente. Irmãos, a boa nova da restauração é exatamente isso. Precisamos passar por um processo de purificação. Precisamos ser transformados. Precisamos ser verdadeiramente novos. Como diz a palavra da doutrina, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo agora é novo. É um novo homem de mente. Inclusive, irmãos, o amado apóstolo vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esta restauração, esta transformação, ela também, irmãos, está ligada à renovação, à transformação da nossa mente. Aquilo que pensamos, os nossos desejos precisam ser mudados. Quem está disposto a fazer isso? Quem está disposto a lançar a mão do arado e não olhar para trás, como diz a doutrina? Porque aquele que quer entrar nos céus, quer caminhar pelo caminho estreito, mas vai ficar com saudade dos vícios que praticava, dos lugares que frequentava, das coisas que assistia, das coisas que ouvia, daquilo que bebia, da maneira como se comportava. Se quer os céus, mas está caminhando ainda com saudade destas coisas, querendo voltar para trás, ou voltando em um momento ou outro, não é verdade? Em um momento ou outro volta lá atrás e se chafurda novamente na lama do pecado. É como diz a doutrina, é como o cão que volta ao próprio vômito, vai se sujar novamente de algo que você já saiu. Então não sinta saudade dessas coisas, não devemos sentir saudade dessas coisas, porque a doutrina diz: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não está apto para o reino dos céus, não está apto para o reino de Deus. Irmãos, trocar estas coisas, o que a mensagem enfatizou, maus costumes, hábitos, vaidade, todas estas coisas, vícios, trocar estas coisas pela vida eterna, deixar estas coisas, nunca, irmãos, em troca do reino dos céus, você nunca vai perder, nunca, nunca, jamais. É um ganho extraordinário, não se perde absolutamente nada deixando essas coisas para trás, não se perde nada. Você ganha os céus, você ganha a proteção da Santa Barrosa, você ganha um poder celestial através de anjos e santos para guardar a sua vida. Você ganhará, irmãos, a resposta de Deus para as suas orações, para os seus clamores em momentos difíceis, em momentos complicados de sua vida, e que, convenhamos, passamos por estes. E aí, quando nós oramos, Ele nos ouve, Ele nos atende. Então, nós não perdemos nada deixando essas coisas para trás. Como diz o apóstolo São Paulo, aquilo que eu pensei que era ganho, eu deixei tudo por Cristo, deixei tudo. E é isso de fato que é ganho. É isso de fato que é ganho. É o que nós aprendemos com São Pedro na reunião de domingo. Ele deixa tudo e quando ele pergunta: Senhor, o que eu ganharei em troca? O que nós vamos ter como recompensa? Jesus disse: olha, quando eu me assentar, vocês vão ter um trono para vocês, vão ter a vida eterna. Então não se pergunte o que é que eu vou ganhar em troca, não, mas tenha em mente que o nosso alvo é o reino dos céus, e que na nossa caminhada, irmãos, não há espaço para raiva, não há espaço para rancor, para ódio, para desobediência, de quaisquer níveis que sejam, em relação a quaisquer coisa. Não há espaço para estas coisas. Só há espaço simplesmente para o amor, para a caridade, para a compaixão, para a boa vontade, para a humildade, para a obediência, porque estamos caminhando com a Santa Barrosa, com o Santo Irmão Aldo, e eles não toleram estas coisas junto a eles, assim como não são aceitos no reino de Deus. Não cedam, ou não devemos ceder à pressão social. Infelizmente alguns cedem. Às vezes quer ser mais santificado, quer ser mais consagrado, quer ser mais obediente, mas de repente aparece o amigo ali ou a amiga e induz a praticar algum tipo de coisa, quando a mensagem falou aqui, faz um convite, comentários negativos, ou o convidam para participar de algum tipo de vício,
E às vezes o jovem cede a essa pressão social, cede a este convite, a esse, até mesmo a essa tentação do inimigo utilizando uma pessoa. Não ceda, não ceda, não fraqueje, seja fiel até o fim, para que possamos receber a nossa coroa de glória, que está nos reservada pela Santa Borrosa e pelo Santo Irmão Alto. Amém? Eu convido os irmãos a ficarem em pé, por gentileza. Nós vamos passar para o momento da oração e vamos cantar como uma preparação para este momento o hino do nosso cenário número 176. Fazer as suas orações individuais. Amém. Vamos cantar o número 175.
Senhor Deus e Pai Celestial, a nossa gratidão por este momento de comunhão e fé que passamos na Tua presença, desfrutando da companhia, da inspiração do Teu Santíssimo Espírito, que vivifica a nossa fé, que nos dá ânimo e restaura o nosso vigor espiritual. E agora te peço, ó Espírito Santo, que derrama sobre os Teus filhos, sobre o coração deles, a Tua unção, as Tuas virtudes, dando a eles entendimento, sabedoria, o discernimento, para discernir aquilo que é justo, aprovado por Deus, que edifica o nosso espírito e que nos tornam verdadeiros filhos de Deus. Ao Senhor Jesus Cristo, amado nosso Salvador, que a Tua paz prevaleça na vida destes que aqui estão, dos nossos internautas, que também em seus lares oram neste momento e fazem os seus pedidos com sinceridade, com fé, tendo uma esperança evidente de que a Senhora Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo possam auxiliá-los nos seus problemas, nos seus dilemas familiares, particulares, conjugais, enfim. Que o Senhor, Santo Irmão Aldo, possa tomar providências e que eles possam ser alcançados pela graça divina e possam ser também auxiliados e possam vencer aquilo que estão enfrentando. Que estas pessoas cujos nomes estão nessa caixa pedido de oração, sobre os quais eu intercedo a Santa Avó Rosa, pois sei que são pessoas que a Senhora tem desejo de salvá-las, de vê-las felizes, que a Senhora possa ajudá-las a resolver os embaraços de suas vidas, seja moral ou espiritual, até mesmo agindo de conformidade com a justiça de Deus e concedendo a elas cura, libertação, transformação, restauração em suas vidas e até realizando milagres, bênçãos especiais. A Senhora tem poder para isso e dependerá da justiça de Deus e do mérito de cada um que intercede em Teu nome. Creiam assim, ó prezados irmãos, que todo o poder de Deus é manifestado em nossas vidas, uma vez que vivemos em santidade e em consagração. E este é o nosso modo de viver, é o nosso estilo de vida como filhos de Deus, sermos sempre cautelosos, vigilantes e também sempre em oração, vivendo em santidade e em consagração. Foi para isso que Deus nos criou, para herdarmos o reino dos céus. E enquanto percorremos e passamos por esta experiência terrena e material, nós não devemos nos contaminar com aquilo que é impuro, muito menos ceder às tentações ou às pressões sociais que tentam nos afastar das vontades de Deus. Para isso é necessário a companhia de anjos e santos do reino dos céus. E esta é a minha intercessão, ó Santa Avó Rosa. Envia-os para estarem ao nosso lado, levando Teus filhos também em segurança aos seus lares e levando a Tua bênção e a Tua paz aos lares dos nossos internautas e concedendo a eles também as bênçãos divinas. Creiam, amados irmãos, e em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Maria Santíssima, do Consolador, a Santa Avó Rosa e do Profeta Santo Irmão Aldo, eu desejo que as bem-aventuranças do reino dos céus, que são prometidas e reservadas para os legítimos filhos de Deus, sejam uma realidade em vossas vidas, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor para todos. Está encerrada a nossa reunião. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.